Boa noite. Primeiro eu gostaria de agradecer ao Max, a Bia, o Vitor e a toda a equipe do Multiarte e pelo convite de participar dessa da Maria Carmen. Nós, na verdade, para hoje, preparamos apenas, vamos mostrar uma série de imagens de obras da Maria Carmen e falar sobre como que ela veio desenvolvendo o trabalho dela, né? Fala. Bom, boa noite a todos. Estou muito feliz de estar com vocês. Vou estar aqui. Primeira vez que eu mostro minhas esculturas em Fortaleza. O Max me fez um desafio de realizar o projeto Site Specific, que vocês devem ter visto, mas eu acho que eu fiz um desafio grande para eles também, que montaram a exposição com um primor. Então eu agradeço de coração a Bia, Vitor, Max, no Rio, o Ivan, a Camila, Mariana e a Adriana Cataldo, que realizou o catálogo, e toda a equipe da Multiarte. E hoje de noite nós vamos fazer essa conversa mostrando como que o meu trabalho se desenvolveu já há talvez uns quase 40 anos. Vamos lá? Vamos. Bom, uma outra coisa também como nós combinamos apenas de fazer realmente uma conversa entre nós dois, nós apenas vimos essas imagens e o que vamos falar o que vai surgir agora. E gostaríamos também que vocês participassem, não deixassem para perguntar no final. Podem nos interromper a qualquer momento, tá? Bom, essa obra que eu realizei com ardósias, eu era muito garota e ela foi feita com pedra. Eu não poderia, na época, sonhar que eu me tornaria uma escultora. E a instalação Site Specific da Multiarte deve um pouco a as linhas dessa obra com a ardósia, que depois vocês vão ver que vai se transformar em desenho. Exatamente. Que é algo que eu acho que sempre foi marcante no Maria Carmen, desde esse início até hoje, que é a questão do desenho. Para mim, ela sempre, mesmo nas esculturas, o desenho sempre foi algo que é do início ao final, né? Esses, então, foram os primeiros trabalhos, né? Pode passar. Essas ardósias, na verdade, elas eram telhas de chalés. Na época eu estudava na Suíça e já estava seduzida pelas pedras. E, em seguida, eu comecei a fazer um trabalho mais conceitual, que foi exposto na Bienal de São Paulo. Eu realmente fiquei muito feliz, com 23 anos, já participar da Bienal, que eram as pedras e os fios de metal, que é um pouco o que o trabalho depois veio conquistar. Isso vocês vão perceber depois, como ela retoma esses trabalhos, anos depois, né? Bom, essa parede de ex-votos vegetais foi uma mudança radical no meu trabalho a partir de uma visita a Juazeiro do Norte. Eu fiquei impactada pelos ex-votos de Juazeiro e resolvi reproduzir nessa exposição em Genebra, na época eu era garota estudante. Eu refiz todos os ex-votos, mas a partir de árvores que curavam, medicinais. E eu reproduzia essa parede. A disposição foi da mesma maneira como a gente vê os ex-votos nas igrejas, né? A parte dos quadros, né? Isso, para mim, é um início do trabalho da Maria Carmen, que vocês vão perceber aqui, quando a gente vai ver as outras imagens, como isso está sempre presente, essa questão dos ex-votos, da questão da arte popular, né? Isso foi... A sua viagem em Juazeiro foi quanto tempo antes de... Um ano antes, 1975. Agora, outra questão aqui, como ela retoma a arte popular, que é o jogo do bicho.
Sei que o jogo do bicho aqui no Nordeste também é tão praticado quanto no Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro, o jogo do bicho, uma certa época tomava conta de tudo, inclusive era o que patrocinava o carnaval, né? E eu fiquei muito intrigada com essa questão do jogo do bicho e fui fazer pesquisas de ver como que tinha surgido, que tinha sido no jardim zoológico. E eu desenvolvi todo um trabalho que acabou sendo uma sala inteira na Bienal de São Paulo. Essas 3 primeiras obras eu intitulei de ABC do jogo do bicho. É avestruz, borboleta e cobra. E isso foi a segunda participação na Bienal de São Paulo. Né? A primeira em 75 e essa em 77. Essa obra também fazia parte da Bienal, era o guia para iniciantes, onde eu mostrei os 24 animais com todas as dezenas correspondentes. E esse o jogo das palavras, né? Aí é uma relação mimética entre a flor e as escovas de lavar garrafa e jogos de palavras. Bom, às vezes são em francês, em português, onomatopeias, tic-tac. Novamente, a flor e a escova, A3, B6, C12, eram trabalhos assim mais conceituais, bastante bem-humorados. Em seguida, eu realizo uma exposição, um projeto que se tornou uma exposição no Museu de Arte Moderna, que eu chamei de Bicho de 7 Cabeças. Novamente, esse trabalho é inspirado nos provérbios populares que sempre tinham um bicho, como, enfim, a gente pode ver um detalhe, Franklin. À noite todos os gatos são pardos. É um trabalho um pouquinho surrealista, muito divertido, conversa mole para boi dormir. E foi o último trabalho que eu fiz ainda residindo no Rio de Janeiro. É bem o jogo dessas frases com os objetos que ela inseria nesses saquinhos. Isso participou da exposição da ABC, né, da Funarte, do projeto da ABC no Funarte. Então eu criei 7 displays como se fossem elementos de um supermercado e cada saquinho seria um produto um pouco desvirtuado com os objetos do cotidiano, poéticos, e sempre ilustrando os provérbios. Bom, depois desse trabalho, então, Maria Carmen vai para Nova York. Vai morar mesmo em Nova York. E lá ela já deixa o ateliê do Rio de Janeiro, né? Sem o espaço para trabalhar, e ela retoma o desenho. Eu cheguei em Nova York encantada com a cidade, com os museus, as galerias, mas depois de um certo tempo tive vontade de trabalhar, mas como eu não tinha ateliê, como o Franklin lembrou, eu comecei a desenhar numa mesa de jantar. E os desenhos, eles saíam dessa série anterior do Bicho de 7 Cabeças. Só que com muito mais liberdade, eles foram crescendo, porque em Nova York tudo é grande. E são esses desenhos que vão me levar à escultura, porque em Nova York eu fiquei um pouquinho bloqueada com a questão da arte popular, que eu tinha que explicar, tinha que traduzir, mesmo traduzindo não era compreensível. Então eu falei, para tudo. Eu tinha conhecido no Rio o Sérgio Camargo, o escultor, e tinha ficado muito impressionada com a obra dele, e eu não sabia que, como mulher, eu poderia também ser escultora em mármore. Mas, na ocasião, havia uma exposição da Louise Bourgeois, que era uma artista francesa radicada em Nova York, e eram esculturas em mármore. Eu pensei, bom, se ela fez, eu também posso. Então, eu parei tudo, fui numa loja que vendia material para escultor, martelo, ponteiro, comprei um bloco de mármore de Carrara e comecei a esculpir. Mas, então, antes dela esculpir, ela fez uma série grande de desenhos que
que para mim é o que eu digo até no texto, que está sempre presente na obra da Maria Carmen. Então, e esses desenhos que ela fez, ela vai retomar mais tarde na escultura. Agora aqui são as obras em mármore que ela começou. Foi a minha primeira exposição de esculturas em mármore na Suíça. O que eu não sabia quando eu comecei a fazer escultura é que fazer uma peça era muito difícil, mas criar uma obra era mais difícil ainda. Então eu fiquei quase 10 anos sem expor, trabalhando. E essa foi a primeira exposição de esculturas em mármore que eu realizei num lugar até muito bonito, que era um castelo já na Suíça, e que ele era todo de madeira e que bastava eu colocar as esculturas de mármore branco no chão. E isso ela já estava morando na Suíça, né? Já estava morando na Suíça. Foi de Nova York para Genebra. E nessas primeiras esculturas, ainda a gente não percebe bem um lado figurativo da Maria Carmen. Ainda são formas, né, sem algo visível, né? Ainda orgânicas. Aqui com cheios e vazios. De repente, eu quebrei tanta pedra, tanto a cabeça, que as pessoas dizem o mármore amoleceu. Como o Max falou, né? Uma hora alguém tem que ganhar. Ou é a pedra ou é o escultor. Não sei se eu ganhei, mas eu amoleci. E aí eu comecei a fazer esculturas com muita pouca massa, que eram quase peles. Aqui ela introduz chumbo, né? A linha. Então vocês percebem assim a linha toda ainda acompanhando o mármore. Nós nos conhecemos um pouco antes disso, né, Carmen? Nós nos conhecemos eu estava organizando uma retrospectiva do Sérgio Camargo, que era justamente o artista que influenciou Carmen a trabalhar com mármore, e era uma exposição que nós apresentamos em vários museus na Europa. E toda vez a gente meio que se desencontrava. E um dia eu liguei para a Carminha, falei, a gente precisa se conhecer porque você é amiga de todos os meus amigos e a gente não se conhece, né? Aí marcamos um encontro em Paris e desde então acompanho o trabalho da Maria Carmen. A gente discute bastante sobre o trabalho dela. Ela sempre fala para mim dos projetos. E aqui em seguida, esse foi um projeto que a Maria Carmen fez na Unidufour. Na universidade, numa das universidades em Genebra. Esse foi um concurso para a universidade, né, do que seria apresentado, seria construído na universidade. E foi um concurso que todos os artistas mandavam os seus projetos anonimamente. Ninguém sabia, os jurados, o público, ninguém sabia de quem eram os projetos. E eu fui ver os projetos todos, né, na exposição que eles realizaram. Obviamente que a gente reconhecia mais ou menos pelos artistas, né? Frank Stella, Cildo Meirelles, né? Jenny Roser. Várias pessoas participaram, vários artistas importantes participaram desse concurso. Quando eu saí, eu falei, sabia qual era o da Maria Carmen também, falei para ela assim, o seu é o melhor. E ela brincou, assim, é só porque você é meu amigo, né? E Maria Carmen ganhou o concurso. Tá aqui, ela produziu. Foi maravilhoso, porque eu já morava na Suíça há uns 10 anos. E quando abriu esse concurso, é claro que a arquitetura da universidade era uma arquitetura moderna. A gente está à vontade com a arquitetura moderna. Eu cresci com Brasília sendo construído. Eu falei, puxa, eu tenho meu recado a dar para esse prédio. Mas eles pediam uma intervenção artística. E eu disse, não precisa, não cabe uma intervenção artística, então eu vou trabalhar, como meu trabalho não é muito grande, minhas esculturas, eu vou trabalhar com plantas.
árvores. E eu fiz o projeto vegetal, que de 250 projetos recebeu o primeiro prêmio, foi realizado e no ano que vem vai festejar 20 anos. Bom, agora é nessa época então que Maria Carmen passa a trabalhar com o alabastro, né? Eu era muito seduzida pelo alabastro. Era uma pedra que eu já tinha conhecido, mas eu não queria que o que primasse na minha escultura fosse a pedra. Eu queria que fosse a escultura. Então eu só fui procurar essa pedra quando eu estava segura das esculturas que eu já tinha realizado. Só que como é uma pedra mais tenra, mais fácil de trabalhar, de repente, todo o passado de figura, de humor, de provérbio do meu trabalho voltou, encontrou a linguagem. O Ronaldo Brito, que é um professor e crítico do Rio de Janeiro, diz que quando o artista encontra o seu material, ele encontra a textura do mundo. E, para mim, foi o encontro do alabastro. Vamos ver? Aqui ainda uma peça em mármore. Aqui, essa peça, hoje, para mim, a surpresa também, que eu achava que sempre era uma coisa de Rio de Janeiro. Quando eu era pequeno, no Rio de Janeiro, vendiam uva cristalizada no palitinho, assim. E hoje, no restaurante que nós fomos almoçar, tinha as uvas no palitinho, só que com chocolate, né? E Maria Carmen, ela produz também, reproduz os elementos do cotidiano dela nas esculturas. Nós vamos ver aqui em várias imagens, né? O alabastro, como eu falei para vocês, me encantou e me permitiu fazer o que eu queria. E uma das coisas que eu queria era essa busca da memória. E o suspiro, os biscoitos, as uvas carameladas entraram no trabalho, mas de uma maneira um pouquinho incógnita para o pessoal lá na Europa. Mas para a gente, é claro. E o Paulo Venâncio Filho, no catálogo dessa exposição, ele disse que ele achava que a memória era feita de alabastro. Vocês vão ver que todas as obras são sempre peças que Maria Carmen traz na memória dela, né? Da vida, de tudo. Essa escultura que eu chamei de Lunáticas, eu fui convidada a participar de uma exposição em Marrakech, com outros artistas, tinha Anish Kapoor, foi em 1997. Eu fiquei muito contente e cada artista era numa medersa. Cada artista tinha uma célula de um estudante de Alcorão. Que obra que eu vou levar para Marrakech? Aí eu me lembrei das Lunáticas, das 1001 Noites. E é bonito porque lá só tinha luz natural e essa escultura era de noite, era fechada a exposição. Aqui Maria Carmen retoma também o trabalho no paisagismo, né? Isso foi para a OMS, na Organização Mundial da Saúde, em Genebra, e que ela fez esse trabalho todo que, na verdade, aqui ele já está desenvolvido, né? Mas foi um trabalho que foi surgindo, né? Ele foi crescendo. Porque, como era comemorando o aniversário da Organização Mundial da Saúde, eu quis trabalhar com o tema de saúde. E o coração já estava, era uma das temáticas que eu ilustrava com alabastro, mas como era uma exposição grande, eu resolvi trabalhar no jardim e eu fiz essa obra que eu chamei de Coração Aberto, que é também uma cirurgia. Então eu fui no vinhedo e transplantei, 40 vinhas que produzem uvas vermelhas. Quer dizer, eu fiz um transplante e no meio do coração eu plantei 2 árvores coronárias, que eram 2 macieiras. Esse jardim tá lá até hoje, já tem quase 20 anos. Cresceu. Aqui o coração. Esse já é um coração
Não sei se vocês se lembram dos biscoitos coladinhos, que eu me inspirei nesses biscoitos com o creme. Aí os objetos realmente eles se impõem, eles voltam com força total. Foi uma série de esculturas que eu realizei para o Centro Cultural do Banco do Brasil, uma exposição que a gente fez junto. Foi. Nós montamos essa exposição. A exposição, na verdade, a Maria Carmen já vinha fazendo esses objetos, né? Surgindo da pedra. Eu sempre digo que ela arranca de dentro os objetos da pedra, do alabastro. E essa foi uma exposição que foi muito bonita, porque foi no Centro Cultural Banco do Brasil, que, não sei se vocês conhecem, no Rio de Janeiro, antes de ser o Centro Cultural, foi uma agência, a principal agência no Rio de Janeiro, onde o pai da Maria Carmen trabalhava. E ela, como homenagem, isso depois ela falou, como homenagem ela pegou os objetos do pai, do trabalho dele, né? Então tinha desde o grampeador, clipes, o colarinho, o carimbo, enfim. Na verdade, eu queria mostrar que qualquer trabalho que a gente faça, mesmo um trabalho burocrático, com o passar dos anos, a gente cria uma poesia em relação a nossos objetos, enfim, que é a poesia do dia a dia. Mas na época só homens trabalhavam no banco. Então eu só desenhei e esculpi objetos. De um lado, o objeto de trabalho, como a maleta de trabalho, o grampeador, e do lado de trás, um objeto pessoal. Essas peças têm os dois lados, como temos alguns exemplos aqui, né? A pilha de livros. A série de livros vocês veem aqui ao vivo, as moedas. Isso foi uma quantidade enorme no banco, fizemos um praticável com muitas moedas. Aqui um outro projeto que Maria Carmen foi convidada para fazer essa parede numa clínica lá na Suíça, e que ela já também tinha feito, fazendo o projeto com essas gotas. Eu vou passar uma imagem na frente, depois eu volto para essa, para vocês terem ideia da dimensão das peças, né, de cada uma delas. Aqui ela montando e a parede inteira. Era um concurso para o qual eu fui convidada. Eles estavam construindo uma clínica para acidentados de trabalho. E de toda a clínica que eu visitei, eu gostei dessas duas paredes. São duas paredes de 12 metros de altura, dentro da piscina. E nessa piscina as pessoas vão reaprender a andar. Eu falei, puxa vida, é duro. E quando a gente está nesses exercícios de reeducação, o olhar ele precisa encontrar um ponto de ajuda. E como era uma peça de água, eu imaginei que as pedras, as gotas de pedra escorrendo, iam ajudar a vivenciar. Ela é uma instalação que está lá até hoje, foi toda feita de baixos relevos de alabastro. Aqui então foi quando Maria Carmen também passa o desenho direto com a folha de ouro, e ela criou esses cadernos, do qual a gente também ainda tem uma parede aqui inteira, né? Essa foi uma exposição no Rio de Janeiro. E a foto foi você que fez? Foi. Às vezes dá certo. O alabastro não existe em qualquer lugar. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente não tem. Então, isso me obrigou a ir para Toscana, numa cidadezinha chamada Volterra, que é uma antiga cidade etrusca. Os etruscos já trabalhavam o alabastro. E de 20 anos para cá, eu vou sempre lá, 2, 3 vezes por ano, trabalhar com os artesãos. É um lugar em que eu sou muito produtiva, que me dá a liberdade de fazer absolutamente as esculturas que eu desejo. E vocês vão ver uma série de fotos desse ateliê, ao ar livre. O que eu gostaria de salientar é que a Maria Carmen, a única coisa que ela não faz com as pedras
é realmente esse corte grande. O resto ela faz tudo. Ela vai, lixa, vai polindo, vai e tira mais da pedra. E o que eu sempre falo também é que ela carrega tudo. Ela não deixa ninguém carregar, ela mesma que leva, porque ela leva isso tudo depois para Genebra, as fatias, né, da pedra, leva para Genebra e trabalha lá no ateliê dela. E está sempre trazendo para o Brasil. Ela está sempre carregando pedra para cima e para baixo. Literalmente. Aqui em Volterra. Essas foram obras que nós apresentamos depois numa outra exposição. No Paço Imperial. Aí foi quando eu comecei a realizar os objetos flutuantes, que nessas fotografias eles ainda estão pousados sobre as próprias pedras, lá na Toscana. Aqui ainda elas realmente eram para ser pousadas, né? Aqui o ateliê em Genebra, um pedaço dele. Aqui onde ela realmente executa, finaliza todas as peças, né? E Maria Carmen também só considera a peça dela finalizada depois que ela fotografa todas as obras, né? Depois de a pedra, ela acha que quando vai fotografar é porque realmente está finalizada. E quando nós fizemos o Banco do Brasil e o livro, né? Quem fez a diagramação foi a Sula Danovski. E a Sula, que é super exigente, né? A Adriana, que fez o catálogo, a Adriana Catal, que trabalhava com a Sula, né? As duas combinavam sempre muito bem. E elas sempre diziam que as melhores fotos da peça da Maria Carmen eram as fotos dela mesma, né? Aí aqui passa... Bom, em Volterra, essa é a primeira vez que eu mostrei os objetos flutuantes. Foi uma exposição muito feliz, como essa na Multiarte. Eu tinha introduzido esse trabalho de arte lá em Volterra e o pessoal, assim, meio que para me agradecer, me propôs de expor aonde eu quisesse. E como eu ando sempre a pé, estou para cima e para baixo. Lá eu escolhi uma fonte do século XIV, que o Brasil nem tinha sido descoberto ainda. E era a fonte de São Feliz. E nessa fonte, que é tombada pelo patrimônio, eu suspendi, acho que umas 20 esculturas na flor da água. E foi muito bonito porque estava chovendo e tinha uns peixinhos dentro da água, os sinos tocando, a chuva caindo. Foi um momento assim muito interessante e a instalação ficou lá durante uns 2 meses, depois eu tive que retirar. Essa série dos flutuantes começa a viajar. Antes de vir para Fortaleza, ela passou por Paris. Aqui em Paris. No Paço Imperial. Essa exposição que foi em 2006. 2006 eu fiz a montagem dessa exposição da Maria Carmen e fui a Genebra para a gente trabalhar. Primeiro escolher o que ia ser apresentado, levei a planta, desenhei lá com ela a montagem e aí resolvemos, já que estávamos lá, pegamos no jardim da Maria Carmen, que é bem extenso, desenhamos as salas do Paço Imperial e colocamos as peças todas no chão. Era um frio, né? Era inverno. E ficamos montamos a exposição inteirinha. Uma das obras que eu apresentei é essa Maestar, que é uma pintura do Duccio que eu vi no Museu do Duomo em Siena e que me encantou, porque são a Virgem Maria, os apóstolos, os anjos, os santos. E eu refiz a tela inteira, o quadro inteiro, na escala real, mas só as auréolas. Eram quantas peças? Total 40. Aqui as montanhas, que nós colocamos lá no chão também, nos jardins. Depois que montamos o Roxy, cachorrinho da Carminha, ficava saltando pelas
pelas esculturas, mas fale das montanhas. Ah, não, as montanhas, na verdade, quando eu morava no Rio, na casa dos meus pais, em frente tinha o Pão de Açúcar. E o Pão de Açúcar me mobilizava muito, além dos jardins do Burle Marx do Aterro. Eu passeava, fiz muitas obras, fotografia das palmeiras do Pão de Açúcar. Mas na Suíça as montanhas eram outras. E elas acabam entrando como paisagem nas esculturas, nas fatias de alabastro. Algumas vezes eu realizei umas esculturas que eu intitulei Quando as Montanhas se Encontram, que obviamente as montanhas não se encontram, mas no nosso desejo sim. Então eu realizei o Pão de Açúcar junto com o Everest, o Pão de Açúcar junto com o Mont Blanc, o Matterhorn. Aqui também os piercings que fizeram parte da exposição do Paço Imperial, né? Os piercings mostra nitidamente a minha relação entre a pedra e o corpo, né? Na verdade, se a gente for um pouquinho mais longe, exagerando, seriam orelhas na parede, furadas. Que a gente vê tanto no nosso mundo urbano, os piercings, as tatuagens, os piercings, isso é uma questão que me mobiliza muito. Aqui também foi uma remontagem, mas com menos peças também lá na Suíça. No castelo. Os amigos da gravura me convidaram para fazer uma série de 50 peças. Uma edição. Uma edição. Só que em pedra é difícil de editar. Eu fiz 50 eclipses. Eram todas diferentes. Por mais que eu quisesse me copiar, é impossível. Viraram todas peças únicas. No chão vocês veem as uvas carameladas que cresceram e que definitivamente se tornaram escultura, e ao fundo uma obra em que eu começo a associar o pelo de um animal com uma escultura de alabastro, como vocês veem aqui a pele de cabra. A Maria Carmen, o marido da Maria Carmen, o Pavel, é um caçador na Suíça. E ele trazia, como é de costume, trazia as peles de presente para a esposa, né? Então Carminha passou a ter uma coleção de peles, né, de bichos, e ela de repente começou a usar essas peles nas obras dela, né? Eu fiz uma encomenda para ele um dia, na época que eu estava começando a trabalhar com coração. Eu falei, olha, eu preciso ver um coração. Aí ele foi caçar, caçou um javali e me trouxe o coração. Eu falei, ai meu Deus, coloquei na geladeira, e um tempo depois eu me acostumei e fiz uma série de esculturas sobre o coração que me encantam. Aqui uma exposição no Simon, com um galerista na Suíça, em que Maria Carmen apresentou peças antigas e até as mais recentes, né? Isso foi em 2007. E aí eu volto às montanhas, mas dessa vez eu realizei essa série que eu chamei das Montanhas Furadas. É o momento que eu começo realmente a atravessar a pedra. Que o lançamento do livro dela... Com a Sula Donaldowski e Ronaldo Brito, ela fez o livro, ele escreveu o texto principal. Outra montagem dos... A cidade de Volterra me convidou em 2008 a lançar o livro em Volterra mesmo, e eles me ofereceram os subterrâneos da Pinacoteca de Volterra, um convite que obviamente eu adorei, porque nessa pinacoteca lá em cima tem um dos quadros mais importantes da Europa, que é a Descida da Cruz do Rosso Fiorentino, e eu achei que eu ia ficar muito bem nesses subterrâneos com uma tela tão importante. Foi a oportunidade também de trabalhar com luz artificial, porque era um subterrâneo, não tinha praticamente janela. É muito bonita a montagem. Eu apresentei a série de cadernos.
primeira vez que eu mostrei A Bela e a Fera. Essa é uma cabra, que é uma raça, né? Típica das montanhas lá na Suíça, que ela realmente é metade branca e outra metade preta. É uma única pele aquela ali. E aqui em Paris, na galeria da Denise René, que Carminha participou com vários outros artistas importantes. Cubo de Ouro. Essa é uma série de peças que eu chamo de torsos, são torsos femininos, em que eu represento. De um lado tem um maiô inteiro e nas costas, no verso, um maiô de 2 peças. E é um alabastro que tem cor de pele, essa cor âmbar. Aliás, temos alguns objetos flutuantes feitos com essa pedra. Infelizmente, eu não encontro mais ela, mas eu gosto muito porque ela tem o tom da pele. As parabólicas, que você já introduz também o metal, né? Aqui a exposição no Museu de Arte Moderna, que foi curadoria da Cristina Borlamac, no Museu de Arte Moderna do Rio. Eu fiz a montagem com a Carminha, desenhamos juntos. Aqui a série Hot Eyes. Quer falar do Hot Eyes? O Hot Eyes é uma pedra muito similar ao alabastro, mas ela se chama selenita e ela é encontrada no Marrocos. E eu fiquei fascinada por essa pedra porque eu achei que a forma dela me lembrava uma coisa muito industrializada, como fibras óticas, e na verdade ela é 100% natural. Meu gesto de escultora é simplesmente furar ela e colocar o ouro, e elas se tornam absolutamente autoiluminadas. Lá em Genebra, a cidade não é tão ensolarada quanto Fortaleza, e a gente precisa de sol. Eu olho para os Hot Eyes, eles estão sempre iluminados por eles próprios. Aqui é uma série também que Maria Carmen fez, que são placas de acrílico com micas, são amarradas com linhas de cobre, né? E ainda tem o desenho que ela faz, ela raspa, na verdade, o acrílico. Aí vocês veem que ela retoma aquele primeiro trabalho com as ardosas, né? Muitos anos depois, e essas placas eram suspensas no ar, diferente daquelas de ardosa que eram já direto na parede, né? Aqui numa exposição em Genebra, né? Um cubo de ouro. Nessa exposição eu apresentei esculturas feitas em ouro preto, em pedra-sabão. É uma pedra que eles utilizam para fazer panelas. Foi uma experiência muito boa, porque eu pude ficar lá um tempo, trabalhar com os artesãos, mas... E depois eu adicionei ouro branco. Isso foi no Simon, né? Em Basel? Essa foi uma exposição que eu fiz no ano passado numa fundação em Basel que se chama Brasileia. Para finalizar, é uma série de esculturas com rabo de boi. Rabo de boi mineiro. Acho que a gente encerrou. As imagens. Agora a gente vai mostrar... O Max fez um desafio à Carminha de fazer esse site específico aqui na galeria, que para mim também foi surpresa, porque ela falou do projeto, mas não me mostrou absolutamente nada, né? E o que é interessante é que ela também retoma lá aquele primeiro trabalho com ardosa, com materiais também diferentes, né? E numa dimensão bem maior do que as esculturas, né? Então, vou passar aqui o vídeo da montagem, né? É a parede totalmente branca.
fiquei descrevendo, Carminha? Foi uma realização muito feliz, porque eu fiz o projeto ainda no meu ateliê em Genebra. Eu queria chegar aqui com o projeto mais ou menos todo amarrado. Eu falo amarrado porque nós estamos amarrando os cabos de aço dourados. E me deu uma liberdade. A escultura é pesada, transporte, e dessa vez eu podia realizar um trabalho quase aéreo, com as folhas de ouro diretamente na parede. De frente, os cadernos de alabastro, onde eu ainda reproduzia objetos da nossa vida do dia a dia, que me encantam e que tocam, são objetos que todos nós manipulamos. E eu queria realizar esses desenhos com formas que fossem um pouco misteriosas e que fizessem parte de um conjunto, quer dizer, cada uma não conta sem a presença das outras, sem as linhas de força da própria parede. Eu vi esse vídeo agora à tarde e aí falei para ela assim que depois de ver esse vídeo parece que foi muito fácil, né, realizar. Mas foi um trabalho de equipe. Todo mundo participou, Max, Vitor, Bia, o Adriano, que puxou os fios. Mas sofrido na criação, né? O que para mim foi muito bom é que eu me dei conta que o trabalho ele pode se adaptar a qualquer espaço em que ele estiver. Que as esculturas pedem uma instalação mais complexa. E a escala também, né? Pode crescer, subir vários andares. E aí vocês veem toda a técnica de aplicação da folha de ouro que eu transfiro de uma pequena folha de seda para a parede. Em quanto tempo vocês montaram todo aqui? Eu acho que foi umas 3 horas, né, Max? 3 e pouco. Bom, enquanto a gente vai assistindo agora a finalização dessa obra, a gente podia abrir para, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Abrir a conversa com vocês. Podemos encerrar, então? Foi então, um muito prazer obrigado. passar esse momento com vocês. Obrigado.